Olá pessoal, hoje nós vamos falar nessa aula sobre equações da reta. Em particular, nós vamos introduzir hoje o assunto equações da reta. Para fazermos isso, vamos inicialmente considerar no plano cartesiano, como nós vimos aqui no slide, né, um ponto qualquer situado nesse plano, ponto P, como nós vemos aqui. Esse ponto P, evidente, ele tem a sua abscissa, né, a sua imagem lá no eixo do X, a sua abscissa, XP, e tem a sua imagem no eixo do Y. Nós chamamos então de Y do ponto P. Portanto, o ponto P tem as coordenadas XP e YP. Vamos imaginar agora que nós tenhamos aqui no plano cartesiano uma reta que passe por esse ponto P, como essa reta branca aí. Essa reta que está desenhada, ela está numa posição especial, para efeitos de entendimento de alguns conceitos que nós vamos precisar para entendermos como escrever a equação de uma reta. O que se trata isso? Este desenho é a representação gráfica de uma linha reta. No entanto, para fazermos alguns cálculos sobre essa reta, é muito comum nós a representarmos não analiticamente, não graficamente como está aí, mas algebricamente, ou seja, através de uma expressão da álgebra, uma equação que represente esta mesma reta que aí está. Para fazermos isso, é necessário que a gente conheça duas definições importantes. Então acompanhe comigo. Tirando aí que ponto P é eixo do ponto em relação ao eixo do X, assim como também é o Y, mas nos interessa mais essa inclinação em relação ao eixo do X. Pois bem, do ponto de vista da matemática, esta inclinação do eixo do X, ela é dada por um ângulo. Este ângulo que a reta forma com o eixo do X. Vamos adotar no sentido para esse ângulo, o sentido anti-horário, assim como a gente fazia no estudo da trigonometria. Então, este ângulo no sentido anti-horário que a reta forma com o eixo X, a este ângulo, nós damos o nome de ângulo de inclinação da reta. Ângulo de inclinação. Aqui a letra A. Por que ângulo de inclinação? Porque ele mostra, numa unidade de medida de ângulo qualquer, como grau ou radiano, né, a inclinação que essa reta tem em relação ao eixo do X. Então fica aí essa primeira definição. É o ângulo de inclinação da reta. Isto é, o ângulo no sentido anti-horário que a reta, ou que uma reta, forma com o eixo do X. Essa é a primeira definição. Agora, a segunda, vamos acompanhar aqui. Ainda estamos com a reta R que passa pelo ponto P. Agora, observe que eu desloquei um pouco a reta R de posição. Antes ela passava aqui pelo centro. Agora ela está passando por dois pontos quaisquer no plano cartesiano. Ela intercepta o eixo do X aqui e intercepta o eixo do Y aqui neste ponto. Mas continua fazendo ainda aquele ângulo de inclinação. Bem, mas vamos ver o que acontece aqui no gráfico se eu tomar desta reta algum outro ponto que não seja o ponto P, que já havíamos considerado antes. Então vamos agora considerar um novo ponto, o ponto A, por exemplo, que está nessa posição aqui. Este ponto A também tem as suas coordenadas, X e Y, a sua abscissa e a sua ordenada. Ele tem a sua abscissa XA e tem a sua ordenada lá na frente do Y, YA. Ok? Então, temos o ponto P com as coordenadas XP e YP e o ponto A com coordenadas XA e YA. Ambos pertencem à mesma reta R. Ambos estão alinhados por isso. Muito bem. Veja que nós temos aqui o ângulo A, que é o ângulo de inclinação. Se a gente prolonga
este segmento aqui, segmento que contém, né, que mostra qual é a abscissa do ponto A, veja bem, nós formamos aqui em cima, ó, aqui em AP e mais esse pontinho aqui, um triângulo retângulo. Por que retângulo, professor? Bem, esta linha que contém aqui a ordenada do ponto P, ela é perpendicular ao eixo do X. E esta que contém a abscissa aqui do ponto A é paralela ao eixo do X. Portanto, como essas duas retas são paralelas, se esta linha é perpendicular ao eixo do X, ela também é perpendicular à pontilhada aqui em cima, porque ambas são paralelas. Assim, nós temos aqui um triângulo retângulo. E triângulo retângulo é uma figura muito boa para nós na matemática, porque nós temos muitas relações que podemos aplicar nele. Veja bem, olha, mais uma vez, esta linha é paralela ao eixo do X. A reta R, ela está funcionando como uma transversal a essas duas paralelas. Como transversal, cortando essas duas paralelas, o ângulo A, que está nesta posição, vai ser o mesmo que este ângulo aqui, porque eles são chamados de ângulos correspondentes, e os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Portanto, se este mede A graus ou radianos, esse aqui também vai medir A graus ou A radianos. Portanto, neste triângulo retângulo que nós criamos, por assim dizer, aqui em cima, na parte de cima da figura, né, o ângulo A deste triângulo é igualzinho a este ângulo A aqui embaixo na figura, pelo fato de eles serem correspondentes. Veja bem, neste triângulo retângulo que está aqui então, onde o ângulo reto é aqui, onde eu estou indicando com a setinha, e o ângulo A sendo um dos seus ângulos, nós temos aí este cateto, que é o cateto que está oposto ao ângulo A, está de frente para o ângulo A, portanto é o cateto oposto ao ângulo A. Agora, observe que esta distância, que é o tamanho desse cateto, ela é a mesma distância do YP até o YA, ou de YA a YP. Esta distância aqui tem o mesmo tamanho dessa. Nós já aprendemos aí na geometria analítica que quando dois pontos estão sobre a mesma linha, para acharmos a distância entre os dois, é só fazermos a subtração de suas ordenadas, no caso aqui. Então, este tamanho vai ser calculado da mesma forma que este aqui. Portanto, este tamanho, do ponto de vista da analítica, ele é calculado fazendo-se YP menos YA. É esse cateto do triângulo retângulo, então oposto ao ângulo A. Aqui embaixo, nós temos um outro cateto do triângulo retângulo. E com o mesmo raciocínio que fizemos antes, esta distância, o tamanho desse cateto, é o mesmo que essa distância do XA até o XP. E pela mesma definição da analítica, dois pontos sobre a mesma linha reta, o tamanho desse segmento é a diferença entre as suas abscissas. A diferença entre as suas abscissas. Portanto, esse cateto cor-de-rosa aqui, ele é calculado fazendo-se XP menos XA. Então, temos um triângulo retângulo, o ângulo A, o cateto oposto a ele medindo YP menos YA, e o cateto adjacente a ele, ao ângulo A, medindo XP menos XA, que são as abscissas respectivas do ponto P e ponto A, e as ordenadas respectivas do ponto P e do ponto A. Ok? Bem, como isso aqui é um triângulo retângulo, como esse triângulo que foi criado é um triângulo retângulo, dele nós conhecemos um ângulo A. Conhecemos a medida do cateto oposto a esse ângulo. E conhecemos a medida do cateto adjacente a este mesmo ângulo. Isso nos remete lá na trigonometria ao cálculo da tangente do ângulo. E a tangente de um ângulo, nós sabemos lá da trigonometria, que no triângulo retângulo, a tangente do ângulo, numericamente falando, ela é a razão entre o tamanho do cateto oposto dividido pelo tamanho do cateto adjacente. Portanto, transpondo os valores para lá, ó,
cateto oposto, YP menos YA. O cateto adjacente, XP menos XA. Está aqui. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Muito bem. Na linguagem da matemática, nós representamos a tangente do ângulo A, normalmente, a maioria dos autores, representa com a letra M. Então, tangente do ângulo A é representado na matemática como M da reta R. M. E este nome, M, recebe, foi dado a ele de declividade da reta. Então, em resumo, se temos uma reta, conhecemos dois pontos dessa reta, portanto, as coordenadas desses dois pontos, nós podemos obter, a partir do ângulo de inclinação, o que é declividade da reta. Ou seja, a tangente, o valor numérico da tangente do ângulo de inclinação desta reta. Assim, declividade da reta, simbolicamente M de R, ele é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Declividade da reta é a tangente do ângulo de inclinação. Muito bem, então foram dadas aí duas definições importantes, que é a do ângulo de inclinação e da declividade. Com essas informações, é possível criarmos uma expressão algébrica, uma expressão da álgebra, uma equação que represente de forma escrita a mesma linha reta que está representada aí em forma gráfica, em forma de desenho. E como é que a gente faz isso? Exatamente aplicando essa definição de declividade. Então acompanhe comigo aqui, como é que vai ficar. Olha lá. Vamos admitir então que uma reta tem a sua declividade, uma reta R tem a sua declividade obtida fazendo esse cálculo. O YP menos o YA, que seria lá a medida do cateto oposto e do cateto adjacente, XP menos XA. Isso nós vimos no outro slide. Pois bem, do ponto de vista da álgebra, aqui nós temos uma proporção. Lembre-se que o denominador aqui do MR, apesar de nada estar escrito, mas o denominador é uma unidade. Então isso aqui é como se fosse M de R sobre 1. E aplicando aqui a propriedade geral das proporções, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós podemos fazer aqui uma multiplicação cruzada, como dizemos assim, né, no popular, uma multiplicação cruzada. Ou seja, o YP menos YA vezes 1, que é o denominador aqui, então YP menos YA vezes 1, que é o denominador aqui, igual ao MR, que é a declividade da reta, vezes XP menos XA. Então, MR vezes XP menos XA. E esta equação foi obtida ao resolvermos esta proporção. YP menos YA vezes 1, que é o denominador do MR, está aqui, igual a MR, que é a declividade da reta, vezes XP menos XA. Quando a equação da reta é escrita neste formato, com este aspecto que está aí, nós damos o nome de equação da reta, dado um dos seus pontos e sua declividade. É como nós damos o nome a ela. Portanto, esta é uma das formas, dos formatos com que na álgebra podemos representar uma linha reta que esteja desenhada num plano cartesiano. Desde que eu conheça, no mínimo dessa reta, as coordenadas de um dos seus pontos, pode ser o YP, o XP, YP, o YA e XA, tanto faz, e o valor da sua declividade. Se esse valor não for dado, eu pelo menos tenho que ter possibilidade de obtê-lo fazendo este cálculo aqui. Isso quando eu conheço dois pontos da reta, ou o valor da declividade já vai ser informado pelo problema, como normalmente se faz. Há outras formas da equação da reta, mas por hoje, nessa aula, nós vamos ficar apenas com esta forma, que também recebe o nome de forma geral, ou equação geral da reta. Espero que vocês tenham gostado da aula e que ela tenha sido compreendida. E
Até a próxima, então. Até lá.